Buenas, minhas amigas e amigos! Ai, que saudade dessa intro. Sejam bem-vindos ao nosso canal. E hoje, o tema Busologia voltou para o canal. Eita! E para começar, a gente vai falar sobre licitação de transportes aqui no DF. Sim, eu sei que eu já falei isso, mas eu vou trazer informações atualizadas. Então, antes de tudo, para você não esquecer, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder matérias ou vídeos como esse aqui. Então, chega de enrolação e vamos para o vídeo. Muito bem, antes de eu falar como é que foi o processo de licitação aqui no DF, vamos ver como é que funciona a licitação. A prefeitura ou o governo do estado lança um edital com as regras para selecionar as empresas e os critérios de qualidade para o serviço. Lançado esse documento, há um período de consulta pública no qual a população deve ser escutada e suas opiniões levadas em conta. Durante o período de consulta, todos, praticamente todos, população, empresários e organizações, podem enviar suas sugestões sobre as condições de prestação do serviço que serão julgadas por um órgão público para serem incluídas no edital. Após a publicação definitiva do edital, as empresas enviam suas propostas, o órgão público seleciona as empresas vencedoras e assina os contratos para, enfim, começar a operar o serviço. Algumas cidades brasileiras ainda não têm um sistema de ônibus concedido às empresas através de licitação. Nessas cidades, as empresas são escolhidas de forma pouco clara, gerando possibilidade de favorecimentos indevidos. Com isso, o sistema de ônibus fica irregular e menos confiável, sujeito a mudanças imprevistas. Os custos também ficam muito menos transparentes e o sistema sofre com baixos investimentos. O processo de seleção é importante para escolher as empresas com transparência e impessoalidade, sem favorecimentos ilícitos, estimulando a competitividade para que a melhor proposta seja escolhida. A participação da população permite que o processo de licitação seja democrático e possa refletir as principais necessidades de quem usufrui do serviço. Nesse período, todas as pessoas podem sugerir mudanças nas linhas de ônibus, na frequência das linhas e nos equipamentos dos ônibus, além de outros assuntos da rede de ônibus. Por exemplo, em São Paulo, o contrato será firmado ao menos por 15 anos, definindo a qualidade dos ônibus da cidade por um longo tempo. Porém, nem todos os assuntos sobre o serviço ônibus são tratados na licitação. Pontos e corredores de ônibus são exemplos que devem ser cobrados em outras oportunidades. Muito bem, depois de explicar como funciona e por que a licitação é importante, vamos ver como funcionou essa licitação aqui no DF. E já vou logo adiantando, foi complicado. Não é de hoje que os passageiros reclamam do transporte público, tanto de metrô e principalmente ônibus. As dificuldades durante o uso do transporte público já era comentado no final da década de 90 e início da década de 2000. Porém, a situação só piorou por volta de 2011 a 2014. Vamos voltar um pouquinho no tempo e acompanhar a situação aqui na capital. O debate sobre melhorias no transporte, como eu disse, já era bastante comentado na década de 90. O plano do governo e da Secretaria de Transporte, que naquela época era conhecido como Departamento Metropolitano de Transporte Urbano, DMTU, que hoje é o CEMOB-DF, era a organização e renovação da frota de ônibus e melhorar também o sistema metrô, que naquela época era novidade. Como é que a senhora diria que é o transporte público em Brasília? Péssimo, de péssima qualidade, péssimo em todos os sentidos. Eu classifico ele como muito bom. Eu classifico como um caos total. Acho que os usuários estão muito mal servidos. O Ministério Público e o Judiciário ficam, às vezes, inertes diante dessa situação,
porque essa área de transporte público é uma área de vital importância para a população. São as sucatas, entendeu? Para exigir o aumento de passagem, teria que também trocar essa frota. Para mim seria muito melhor trocar toda essa frota, para todos os empresários. Mas, infelizmente, isso ficaria muito caro para o passageiro e traria uma consequência desastrosa para o sistema de transporte em Brasília. Quanto à reclamação do passageiro, em função da quantidade de passageiro que nós transportamos, essas reclamações, nós temos pesquisa no sindicato, elas são um percentual insignificante. Essa ideia foi bastante discutida por anos, até que em meados de 2008 e 2009, as empresas renovam suas frotas, trazendo também uma possibilidade de melhorias e esperança para a população brasiliense. As principais reclamações dos usuários sobre o transporte público, especialmente em relação ao metrô e ônibus, incluíam condições precárias dos veículos, que muitos usuários relataram que os ônibus estavam com mau estado de conservação, o que afeta a segurança e o conforto durante as viagens. A falta de frequência, a superlotação, os veículos frequentemente estavam superlotados, especialmente em horários de pico, tornando as viagens desconfortáveis, a baixa qualidade do serviço e o desinteresse das autoridades. De acordo com a Lei Distrital 4011 de 2007, o prazo para os ônibus circularem é de até 7 anos, o que muitas empresas na época desrespeitavam essa lei e colocavam ônibus com mais de 15 anos para rodar. Essa é a dura realidade de quem depende de transporte público no DF. Sem ter outra alternativa, milhares de pessoas se arriscam todos os dias dentro de ônibus velhos e mal conservados. Nossa equipe flagrou esse ônibus que passava pelo Eixão Sul e estava com o motor completamente desregulado. Soltava uma fumaça negra intensa no ar, que prejudicava a visibilidade de outros motoristas. Ele pertence à Cooperativa de Transporte Alternativo do Recanto das Emas. Entre 2011 e 2012, a Secretaria de Transporte, juntamente com o governo, trouxeram a ideia de dividir as regiões em bacias. Para isso acontecer, era necessário uma nova renovação e, assim, colocar a ideia em prática. Quando finalmente foi implementado, as coisas começaram a dar problemas. Os F-Trans fizeram hoje uma operação na rodoviária do Plano Piloto. O objetivo foi conferir se as empresas de ônibus estão cumprindo o trajeto determinado. Outros terminais também vão ser fiscalizados. Quando deu início à licitação por volta de 2011 e 2012, as coisas começaram a dar dor de cabeça por causa de atrasos e adiamento da licitação. Isso se deve a alguns motivos. Para avaliar se as empresas tinham condições de entrar na concorrência, o DF Trans colocou fiscais para avaliarem todas as frotas em terminais de ônibus ou garagens. Muitos deles levaram multas pela má qualidade da frota. O outro motivo foi a implementação do Expresso DF. A ideia era ligar cidades como Gama e Santa Maria para o plano piloto com mais rapidez e conforto. Com isso, deu início às obras em meados de 2012 e só foi finalizada quase no final de 2014. O objetivo era evitar que os passageiros chegassem em seu destino sem passar por engarrafamentos e sufocos com os ônibus quebrados ou acidentados, além de ter uma boa qualidade nos ônibus BRT. São 8 estações climatizadas e 2 terminais como esse aqui. Um dos principais benefícios para a população local vai ser a economia de tempo. Uma viagem que levaria até mais de 1h30 daqui para a região central de Brasília vai poder ser feita agora em até 40 minutos. Antes do Expresso BRT, as pessoas pegavam o semi-expresso ou convencionais, que naquela época era feito pela cooperativa Cotard, o Grupo Planeta e o Grupo Viplan. E por falar nela, o GDF pretendia anunciar hoje a empresa de ônibus que vai assumir as linhas nas regiões de Taguatinga, Ceilândia. Mas o grupo de Wagner Canhedo conseguiu liminar na justiça e atrasou o processo mais uma vez. A Viplan foi o outro e principal motivo do atraso. Isso porque ela não poderia participar da licitação, já que a empresa tinha má estruturação, dívidas acumuladas, falta de manutenção e principalmente frota sucateada. Tudo isso fez com que ela fosse impedida de participar. Entretanto, chegando perto do fim da licitação, a Viplan consegue uma liminar e entra na concorrência, causando então mais atraso.
Porém, das 9 empresas que iriam participar na concorrência, descobriram que 3 empresas estavam ligadas a Wagner Canhedo Filho, o dono da Viplan. Tudo isso por causa da empresa transportadora Vadel, de Wagner Canhedo, a Santos e Pradella, negócios de transporte, e Planalto Rio Preto, que estava na licitação e que teve um passado bem suspeito com Canhedo. Isso porque, quando a cooperativa Copatran faliu, foi preciso fazer um contrato emergencial para colocar 80 ônibus em Planaltina. E essas 2 empresas, Planalto Rio Preto e Santos e Pradella, se propuseram a assumir o negócio. Mas adivinham com quais ônibus? Com os da Viplan. Além disso, no documento dessas 2 empresas mostra o mesmo nome do proprietário. Com tanta confusão e adiamento dessa licitação, a população brasiliense perdeu a paciência. Além de enfrentar os transportes clandestinos, a raiva foi tanta que geraram brigas, greves, manifestações e até mesmo destruição. Atearam fogo a um ônibus e o estrago só não foi maior porque os bombeiros agiram rápido. Houve confronto com policiais. Depois de um dia de muito tumulto aqui na rodoviária, veja, vidro espalhado pelo chão, muito quebra-quebra. Já são quase 9 da noite e os moradores do Paranoá enfrentam dificuldade para voltar para casa. Um ônibus lotado, não cabe mais ninguém. Para piorar a situação, a polícia ainda procura o suspeito de ter roubado a carteira de uma mulher. Ele deve estar lá dentro do ônibus. Depois de muito perrengue, o governo e o DF Trans conseguiram organizar a licitação e selecionar as empresas que vão permanecer e quais bacias elas vão operar. Mas antes de divulgar, o governo precisava tirar os problemas que estavam ocorrendo durante o processo. Para limpar a bagunça, o governo pegou a TCB, Transporte Coletivo de Brasília, que é a empresa do próprio governo, e assumiu a gestão de algumas empresas do Grupo Amaral, a Rápido Veneza, Rápido Brasília e Viva Brasília. O governo assumiu o controle das empresas do Grupo Amaral no dia 25 de fevereiro, por tempo indeterminado, com a promessa de melhorar o serviço, já que a empresa não cumpria o acordo de renovar a frota e manter 350 ônibus circulando. Foi preciso repor peças, fazer manutenções atrasadas e pagar funcionários. O governo já gastou 22 milhões de reais para manter os ônibus do Grupo Amaral circulando. São 7 milhões a mais que o previsto. E o GDF já pediu à Câmara Legislativa a liberação de outros 25 milhões para garantir o serviço. Pelo acordo, as empresas deveriam investir R$ 880 mil por mês na melhoria dos serviços e colocar 350 ônibus em circulação. Mas na última sexta-feira, somente 186 atendiam a população. Menos de 80% das viagens previstas eram feitas. Esperamos que as outras empresas cumpram as suas obrigações. Cabe ao governo assegurar o transporte coletivo. Se isso de alguma maneira for comprometido, o governo não hesitará em tomar providência para assegurar o transporte público para a nossa população. A operação das linhas ficará por conta da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília, TCB, até que uma nova licitação seja feita. O governo promete investir 15 milhões de reais para manter as linhas em funcionamento. A nossa prioridade agora é evitar a diminuição da frota e a partir de uns 10 dias podermos ter aí realmente efetivo para que essa frota seja aumentada gradativamente. Mais tarde, o GDF assumiu a gestão do Grupo Viplan, fazendo com que a empresa tirasse os novos ônibus da garagem que ela tinha comprado em 2009, mas guardou e não utilizou essa frota. Em vez disso, continuou usando a frota antiga. Desde sábado, os passageiros aqui de Sobradinho e também de Planaltina contam com 51 ônibus a mais nas ruas. São veículos como esse daqui, novos. E a previsão do governo é que essa quantidade aumente. Isso porque alguns ônibus que estavam quebrados passam por conserto. Recuperação de motores, caixa de câmbio, pneus novos continuam chegando. Então a gente espera ao longo dessa semana colocar mais 10 ônibus em circulação na região de Planaltina. Só uma nota, mesmo com o governo obrigando a empresa a tirar esses novos ônibus da garagem,
Alguns deles ainda não saíram, mesmo obrigando. Todos eram 0 km, e esses ônibus só começaram a rodar após a CT Expresso comprar elas no final de 2023. Olha o tanto tempo que passou. Depois disso, finalmente foram divulgadas as empresas selecionadas para rodar no Distrito Federal, aquelas que não tenham dívidas com o Estado e que não tenham histórico de denúncias nem registro de ilegalidade no passado. De todas as empresas do DF, as selecionadas foram a Expresso São José, que sempre renovava a frota pontualmente, a Aviação Pioneira, que não teve dívidas acumuladas ou registro de denúncias, e a TCB. O Grupo Amaral, mesmo com a intervenção do GDF, não conseguiu manter por muito tempo o acúmulo de dívidas e a falta de manutenção da empresa, gerando a falência dela. O Grupo Planeta também não conseguiu segurar o tamanho das dívidas e reclamações, e teve que encerrar o grupo. O Grupo Canhedo, o Grupo Viplan no caso, também não foi selecionado, por motivos óbvios, além de acumular dívidas, tentar enganar o governo colocando outras empresas com o mesmo nome do dono, não cumprir os mandatos de renovação e manter circulando a frota sucateada. Fim de um longo ciclo que começou quase com a criação de Brasília. Depois de 40 anos nas ruas do DF, a Viplan sai de circulação neste fim de semana. Os últimos ônibus da empresa ainda rodam em Samambaia, mas por pouquíssimo tempo. Até o fim de semana, eles vão ser todos substituídos por veículos da nova frota, da empresa Urbi. A Viplan chegou a ter a maior frota de ônibus do DF e ficou conhecida pela quantidade de carros antigos e sem manutenção. Para não ter poucos ônibus, o governo selecionou outras empresas que demonstrou capacidade para rodar no DF. São elas a Aviação Piracicabana, que veio de São Paulo, a Autoaviação Marechal, direto de Minas Gerais, e a Urbi, Mobilidade Urbana, que surgiu através do grupo HP Transporte de Goiânia. E as 5 bacias ficaram assim. Na área 1, ficou para a Aviação Piracicabana. Na área 2, ficou para a Aviação Pioneira. Na área 3, foi para a Urbi. Na área 4, ficaram para a Autoaviação Marechal. E na área 5, foi para a Expresso São José. Quem depende dos ônibus não teve um ano diferente. As 13 novas empresas que passaram a operar no DF com praticamente toda a frota renovada não resolveram o problema. Greves, protestos, atraso nos pagamentos. Em primeiro lugar, você tem que arrumar toda a infraestrutura. Você tem ponto de ônibus que não tem cobertura, está tomando chuva, pegando vento, sol. Então você tem que arrumar primeiro a infraestrutura, as vias cheias de buraco. No entorno, a cena se repetiu. Veículos parados nas garagens das empresas e funcionários de braços cruzados. Mais uma vez, a paciência teve de ser a grande aliada do brasiliense. Como teve bastante mudança no transporte, foi difícil adaptar ao novo meio de transporte. Com tanta adição e falta de informação, muitas pessoas ficaram confusas. Mas com o passar dos anos, os ânimos foram se acalmando e as condições começaram a melhorar. Com a chegada das novas empresas, foram estendidos o contrato para 10 anos. Em 2022, o contrato de todas as empresas expiraria. O governo renovou o contrato das 4 empresas para 10 anos, principalmente a Aviação Pioneira, que ela foi a primeira que o governo renovou para até dezembro de 2032. No entanto, uma das empresas teve problema de renovação do contrato, e não tem Viplan atrapalhando isso. De acordo com a matéria do Correio Brasiliense, em dezembro de 2022, o governo do DF selou a renovação da concessão da empresa por apenas 6 meses, até que seja completado o prazo de 10 anos de serviço efetivo. O motivo se deu porque a São José não cumpriu com algumas cláusulas, a renovação total da frota de ônibus. A empresa estava trazendo novos ônibus desde 2019, só que não 100% da frota. E ela ainda estava mantendo a frota de 2013 em operação. Estranhamente, ela era uma das primeiras empresas a renovar a frota, tanto que em 2008
trouxe um sistema inovador de ônibus com acessibilidade para deficientes físicos. Esses modelos foram tão inovadores que um tempo depois, outros estados do Brasil começaram a aderir a esses modelos. Mas de 2013 até 2021, a qualidade da empresa despencou, a falta de manutenção começou a aumentar e por isso o governo deu apenas 6 meses de operação, até que ela renove 100% da frota, o que de fato aconteceu. Em junho de 2023, ela conseguiu e foi renovado para 10 anos o contrato. Enfim, hoje, 2024, todas as empresas estão renovadas, com ônibus 100% novos e alguns que ainda estão chegando. Os ônibus de 2013 estão sendo desativados e em breve vai ficar na saudade, ou no escolar. Tudo está evoluindo bastante, apesar que ainda estamos enfrentando alguns problemas, também percebemos que outros foram enfim solucionados, como o caso do sucateamento, horários e superlotação. A cada década, estamos vendo inovações tecnológicas se evoluindo. No final dos anos 90, foi inovado o ônibus com motor traseiro. No final da década de 2000, acesso fácil para pessoas com deficiência. E agora, estamos com uma nova era de motores, o Euro 6. Não só os ônibus que estão mudando, mas o mundo também está em constante mudança. Em um piscar de olhos, tudo pode mudar.